Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao meu canal. Me chamo Amanda, né? E hoje vamos para mais um vídeo aí sobre opiniões, né? Dando a minha opinião. E hoje vamos falar sobre um caso assim que eu considero bem sério para os dias de hoje, né? E o pessoal costuma assim usar muito termo antigo de que naquela época podia, de que naquela época não tinha problema, né? Que é o casamento, principalmente de adolescentes, né? Então a gente vai entender como é que funcionava esse tipo de casamento, como é que era a regra, né? E também como é nos dias de hoje, né? Que uma coisa que a galera gosta muito de usar quando alguém critica, né, o envolvimento de homens mais velhos com meninas muito novas, é que tá na lei. Se tá na lei, pode. E a coisa não é bem assim não. Então vamos hoje para esse vídeo, vamos destrinchar, né? E eu vou dar aqui minha opinião também. Uma coisa que está no imaginário ainda da população, quando se falam no casamento antigamente, era de casamento de meninas ainda na adolescência. E como eu comentei antes, vira e mexe, eu vejo em comentários de vídeo, quando alguém fica indignado, né, em ver um casal de um homem muito mais velho com uma menina muito mais nova, usando aquele argumento da lei em que é permitido que menores de 14 anos se casem, contanto que os pais deixem. Também não é bagunça, né? Mas existe isso na lei. Ou também que antigamente era super normal esse tipo de casamento. E aí eu vou pegar esse tópico aqui, né, de que antigamente era super normal, né, que usarei aqui personagens históricos que se casaram ou foram noivos ainda muito novos, né, e se isso era tão normal assim. Um dos motivos para esse tipo de casamento era questões políticas. Então os poderosos, né, usavam esse casamento para barganhar a paz ou para juntar duas famílias muito poderosas. Então essas uniões eram feitas muitas vezes quando as crianças ainda estavam na barriga da mãe. Em outras palavras, já nasciam comprometidas. Uma outra situação, no caso das meninas, era gerar herdeiro. Então, quando essas entravam no seu início de ciclo menstrual, já estavam prontas para casar. E se alguém chegou a ver o meu vídeo aí sobre a história da menstruação, já sabe que antigamente a maioria das meninas entrava em seu ciclo menstrual aos 16 anos. E isso principalmente quando eram garotas da classe média a baixa. Mas vamos às situações de algumas figuras da história. Uma delas foi a rainha inglesa Isabel de Valois, que na infância se casou quando tinha apenas 7 anos. Já o seu marido era um viúvo de 29 anos, o rei Ricardo II. Nesse período, como foi relatado, a relação dos dois era de pai com uma filha. Ricardo a presenteava com bonecas e até brincava com ela. Isabel era uma princesa francesa e o casamento foi para afirmar uma aliança com a França e a Inglaterra. Porém, Isabel ficou viúva aos 11 anos de idade. Isso porque Ricardo entrou em conflito com seu primo Henrique de Lancaster. Ricardo acaba sendo aprisionado e supostamente morreu de fome ou foi assassinado dentro da prisão. Logo após, houve tentativas do novo rei Henrique IV de firmar um acordo de casamento com Isabel, a fim de perpetuar a aliança com a França. Porém, o pai de Isabel não aceitou.
Isabel ainda permaneceu um tempo aprisionada, né, na Inglaterra, porém, depois de todas essas negociações, incluindo até o filho de Henrique, né, com um acordo não chegando a lugar nenhum, Isabel volta para a França. E quando ela completa 16 anos, acaba ficando noiva de um primo seu de apenas 11 anos. E aqui vemos que o mesmo acontecia com os meninos, como é o nosso outro caso. O príncipe Arthur da Inglaterra e a princesa Catarina de Aragão da Espanha ficaram noivos quando tinha apenas 3 anos, mas se casaram quando ambos completaram 16 anos. Porém, Catarina ficará viúva meses depois. Então, ela é prometida ao seu cunhado de apenas 11 anos, Henrique. E só não casaram nesta época por conta de problemas políticos familiares. Mas quando Henrique VIII completou 18 anos e assumiu a coroa, este cumpriu com um acordo de casamento. Nessa época, Catarina já estava com 23 anos. No caso, o casamento de Catarina e Henrique foi principalmente pela fortuna da princesa, pois na época a Espanha era o país mais rico da Europa. Já a cunhada de Catarina, Margarida Tudo, casou para manter a paz. Na época, Margarida Tudo tinha apenas 13 anos. Já o seu marido, Jaime IV, estava com 30 anos. O caso de Margarida é interessante, porque é dito que o casal teve a primeira noite de núpcia para a mera consumação do casamento, e só voltaram a relacionar carnalmente quando ela tinha entre 16 e 17 anos. Uma das pessoas que se impôs contra esse casamento de Margarida foi a sua avó, Margarida Belfort. Isso porque ela se casou aos 12 anos e esse casamento foi super traumático para ela. Na época do casamento de Margarida Belfort, não demorou muito, ela ficou grávida quando tinha apenas 13 anos. E como seu corpo ainda não era maduro, no dia que ocorreu o parto foi super complicado. O confessor de Margarida, John Fisher, achou um milagre um bebê ter nascido de uma pessoa tão pequena. O seu marido acabou morrendo durante a Guerra das Rosas e ela acabou ficando viúva aos 13 anos. Margarida chegou a casar de novo mais 2 vezes. Um dos motivos que levanta a hipótese de que o parto dela foi complicado e traumatizante foi que durante esses 2 casamentos ela nunca mais teve filhos. Então pode ter ocorrido alguma lesão, né, nessa complicação aí, pelo ser muito nova, né, para ter filhos. Anos mais tarde, Margarida Belfort elaborou uma série de procedimentos a seguir durante o parto de potenciais herdeiros, talvez com base na sua própria experiência. Então, assim, dá para concluir que, apesar de ter casamentos assim tão jovem, né, considerando esses personagens históricos, não era tão normal assim. Tanto que, né, como eu falei, a própria Margarida Belfort se opôs, né, ao casamento da neta. Mas tá, qual era o normal aí, né? A idade aí certa para casar?
em torno dos 16 anos. Mais tarde, no século XIX, a idade começou a ser de 20 anos, pelo menos para a maioria das pessoas. Outra coisa também que devemos nos se atentar ao ler, a falar sobre, o passado, que nesse caso aqui, o conceito de criança e adolescente não existia naquela época. Então, muitas crianças, principalmente camponeses, pessoal de classe baixa, essas crianças já a partir dos 6 anos já começavam a trabalhar. E isso só vai começar a mudar no século XIX, quando alguns escritores e políticos começam a criticar e denunciar o trabalho infantil. Mesmo assim, demorou para que as leis começassem a mudar. Aqui no Brasil mesmo, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que contém várias leis que priorizam as condições dos menores. Agora, sobre a questão do casamento de adolescente aos 14 anos, que consta na lei, se você observar, como foi ali no século XIX, geralmente se muda primeiro a cultura para depois se mudar a lei. Lá no século XIX, as pessoas começaram a criticar e denunciar o trabalho infantil e só bem mais tarde, que a lei foi mudar. Então, nos dias de hoje, esse casamento com menores de idade, as pessoas criticam, denunciam, questionam, esse tipo de situação. Então, eu creio que não vai demorar muito para que a lei mude em relação a esse casamento. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham? Eu tenho a minha opinião muito crítica a respeito de menores nos dias de hoje se casando, Não tem pouco tempo aí que saiu um estudo que agora o adolescente vai até os 25 anos de idade. Então, se a margem do jovem está crescendo, por que essa lei ainda continua? Eu, assim, sou a favor de mudar, de criar lei para que depois dos 18 anos, que a pessoa já está, vamos dizer, mais formada mentalmente, com mais consciência para se casar. Porque, assim, principalmente as meninas, o jovem, ele acha muito esperto e é os mais fáceis de se manipular, Então você vê muito caso aí de menina muito nova, com um homem muito mais velho, tendo problemas de saúde mental, sofrendo muito abuso também, Tem muito caso desse tipo. Então, assim, eu sou crítica ferrenha desse tipo de arranjo, matrimonial. Então, assim, eu quero saber agora de vocês. Vocês apoiam ou pelo menos tanto faz? Vocês também são críticos, desse tipo de união, quando se envolve menores de 18 anos? Deixa aí no seu comentário sua opinião, E aquilo, Aproveita para se inscrever, deixar seu like, E é isso. Beijo, beijo e até mais.